Muito bem, pessoal, vamos dar sequência aqui então a esta nova série que estamos fazendo sobre o Espírito Santo. Nós vamos falar aqui especificamente sobre as ações do Espírito Santo, ou Espírito de Deus, no Antigo Testamento. Serão vários versículos, todos eles foram tirados da João Ferreira de Almeida, Corrigida e Fiel, todos sem exceção, tá? Eu não fiz aqui uma coletânea de versículos para não trazer um esboço muito longo. E você pode aí, a gente não vai ler todos porque é muita coisa, senão o vídeo vai ficar realmente muito longo, tá? Então você pode congelar a imagem aí e perceber que dentro do mesmo contexto eles falam da mesma coisa. O Espírito sendo algo de Deus, né? E também dando poder e força, né? Habilidades para quem o recebia no passado, tá? Obviamente que o Espírito procede sempre de Jeová. Você vai perceber isso aqui em todo o contexto, tá bom? Como exemplo, nós temos os 4 primeiros versículos aqui. Nós estamos falando aqui nos dias de Moisés. Quando Moisés estava esgotado de tantas tarefas, Jeová percebeu isso e disse que ia aliviar a carga dele. Como Jeová fez isso? Então vamos ler apenas alguns versículos. Diz assim, ó: então eu descerei, aqui é Jeová falando, e falarei ali contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, sobre Moisés, e o porei sobre eles, ou seja, sobre outros homens escolhidos, e contigo levarão a carga do povo, ou seja, ia aliviar o fardo de Moisés, né? Para que tu não leves sozinho, ok? Muito bem. Aí no 25 continua: então o Senhor, aqui é Jeová, desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70, ou seja, Jeová repartiu o Espírito que estava em Moisés, parte do Espírito estava em Moisés, e distribuiu, repartiu sobre outros 70 anciãos, 70 homens maduros, e aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, sobre os 70, eles também passaram, olha, a profetizar. Perceba que fica claro que o Espírito emana de Deus. Jeová, ele tirou parte desse Espírito, que nós entendemos como poder, que estava com Moisés, distribuiu, dividiu sobre 70, e estes, por sua vez, também tiveram o dom de profetizar a partir do momento que o Espírito Santo repousou sobre eles. Notaram? Aí aconteceu algo interessante, né? Teve mais 2 personagens que, além dos 70, que também receberam o Espírito. E possivelmente um desses aqui ficou enciumado e foi reclamar com Moisés. Então olha o que o relato diz aqui, ó. Porém no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eudade e do outro era Medade. E repousou também sobre eles o Espírito, a mesma coisa que repousou aqui sobre os 70. Olha, porquanto estavam entre os inscritos, ainda não saíram à tenda. Olha, e profetizavam no arraial. Possivelmente, talvez fosse 2 dos 70 também, que não estavam, talvez, juntos ali por algum compromisso, né? E receberam. E os demais reclamaram também, né? Aí Moisés repreendeu eles e disse o seguinte, olha aqui no 29 agora. Eu tento manter aqui a leitura no centro da tela. Porém, Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo, aqui o Senhor é Jeová, o povo de Jeová fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre ele. Olha que interessante. Perceba que nós estamos falando aqui sempre do mesmo Espírito que emana de Jeová. Olha lá, o Jeová pusesse seu Espírito sobre ele, né? Moisés não tinha ciúme nenhum com relação a isso. Isso é muito claro. Aqui foi colocado com letra maiúscula, que dá pessoalidade, não é? Mas nos demais nós estamos tratando do mesmo Espírito e ele foi escrito sempre com letra minúscula. Vocês podem perceber aí, tá? Então, a gente não está aqui para criticar por que fizeram isso ou ali não fizeram, né? O objetivo aqui é mostrar o que de fato é o Espírito de Deus, né? O Espírito que emana de Jeová, tá? E ele, olha, habilitou aqueles que recebiam a fazer o quê? Ó? A profetizar em nome de Jeová. Mas essa não era a única função daqueles que recebiam o Espírito, tá? Nós temos outros aqui, por exemplo, ó. Vamos aqui agora, vamos partir para o caso de... Aqui já foi Sansão, né? Nesse relato aqui, nós já estamos falando de Sansão para frente, tá? Olha o que aconteceu, ó. Então, o Espírito do Senhor Jeová, Espírito ou a força de Jeová, se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém,
nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Perceba que o Espírito de Jeová, ele se apossou de quem? De Sansão, tão poderosamente. Essa expressão aqui, em algumas Bíblias, é vertida como empoderando, dando poder, né? Aquele que recebeu, no caso aqui foi Sansão, a ponto dele despedaçar um leão, tá? No 14 aconteceu algo parecido, mesma coisa, só que foi para uma outra situação. Então o Espírito de Senhor, aqui é Jeová, então o Espírito é de Jeová, tão poderosamente se apossou dele, Sansão novamente, que desceu aos Ascalonitas e matou deles 30 homens, tomou as suas roupas e deu as mudas de roupas aos que declararam o enigma, porém acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. Perceba mais uma vez, olha, o Espírito de Jeová empoderou Sansão. Aqui deu habilidade para profetizar, aqui empoderou Sansão. Algumas Bíblias vertem assim, tá? Aqui no 15:14 fala a mesma coisa, mesmo Sansão ainda. Aqui embaixo, ó. E vindo ele ali, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor, que é Jeová, então, o Espírito de Jeová, poderosamente se apossou dele. Olha lá. Ou empoderou ele. Algumas Bíblias vertem. Então, o Espírito de Jeová deu poder a ele, aqui no caso Sansão. E as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho, que se queimaram no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Então perceba, no caso de cima, aqueles que receberam o Espírito Santo, como mesmo no caso de Moisés, né, e os outros 70, eles passaram a ter o dom de profetizar em nome de Jeová. No caso de Sansão, que recebeu o Espírito de Jeová várias vezes, deu poder para ele, a ponto dele rebentar as cordas tão grossas, né, como se fosse apenas fios, né? Então nós temos aqui alguns exemplos que mostram claramente para nós que o Espírito é de Jeová, o Espírito é de Jeová, o Espírito é de Jeová, dá poder, dá habilidade para profetizar, conforme vocês estão vendo. Aqui atrás nós temos outros relatos, eu não vou ler nenhum porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá? Muito longo, né? Só vou falar para vocês de quem que ele está falando aqui, ó. E eu grifei aqui para facilitar para vocês verem qual foi a ação do Espírito Santo. Aqui nós já estamos falando de Saul, aqui ainda é Saul, aqui ainda é Saul e aqui ainda é Saul, tá? Aqui ainda é Saul. Esses 4 relatos estão falando de Saul. Então nós temos aqui relatos parecidos, Espírito do Senhor, que é Jeová, então Espírito de Jeová, ó, aqui que ele fez, ó, olha aqui, ó, apoderou, deu dom de profetizar, apoderou, tá? Depois vocês podem ler na íntegra, e em outras passagens, né, em outras versões da Bíblia também, tá bom? Aliás, até o 19 aqui, ó. Então são 5 versículos falando unicamente de Saul, que ele foi empoderado pelo Espírito de Jeová, tá? E profetizou também. Aqui nós já temos o relato de 2 Crônicas 24, versículo 20. Aqui já está falando de outro profeta, aqui está falando de Zacarias, né? Mostrando que o Espírito, mais uma vez, é de quem? O Espírito é de Deus. Olha, ele revestiu Zacarias. E ele teve, obviamente, o mesmo dom que os outros tiveram, né? No caso de como ele era sacerdote, né? Também de profetizar para o povo. Aqui nós já temos Isaías, já está falando, já é em profecia já, tá? Isaías 32:15 já vai dizendo que ia derramar sobre, né, seu povo o Espírito lá do alto. Aqui Isaías está falando, derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Lá do alto aqui é uma referência a Deus, obviamente. Então, o Espírito de Deus, né? Aqui sim já é profético, né? 42, versículo 1. Ó, eis que o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pus o meu Espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Obviamente que esse texto aqui se aplica ao Messias Jesus Cristo, né? Olha, que Jeová diz que colocaria nele também o seu Espírito, olha lá, da mesma forma que colocou sobre outros servos contemporâneos e do passado. O 44:3 também é uma profecia, derramarei água, olha,
e rios, que só não repete o verbo, né? Derramarei rios também sobre a terra, derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade. Ó, minha bênção. Perceba que o espírito aqui, ele está ligado com coisas que Jeová derramaria sobre o seu povo, tá? Então tira totalmente a pessoalidade, né? Aqui, Isaías 61, versículo 1 em diante, também é um texto profético acerca do Messias, né? O Espírito do Senhor Deus, então aqui é Jeová Deus. O Espírito de Jeová Deus está sobre mim. Isso foi aplicado em Jesus lá em Lucas capítulo 4, versículo 18. Então Jesus diz que estava com o Espírito de Jeová sobre ele, tá? Olha, e foi ungido, ó. Então o Espírito ungia ou capacitava a pessoa para alguma coisa. No caso de Jesus Cristo que foi aplicado, habilitou Jesus para fazer o quê? Ó? Para pregar as boas novas, olha, para restaurar, para proclamar liberdade, aqui abertura de prisão aos presos, né? Então perceba que a função do Espírito Santo, mesmo sobre Jesus, não mudou. Isso tudo se cumpriu em Atos 2, 22 e 10, 38, que você pode ler, tá? Aí nós temos outros textos proféticos aqui acerca do Espírito Santo. Ezequiel 36, 26, Jeová diz que poria dentro do seu povo um espírito novo. Aqui ele diz, ó, que espírito é ele? Porei dentro de vós o meu espírito. Perceba que é a mesma coisa. Aqui letra minúscula e aqui letra maiúscula, né? Que confunde um pouco o leitor, obviamente. No 39, 29, que é um complemento, pode-se dizer, do mesmo tema, diz que Jeová, olha, derramaria, ó, seu espírito, aqui com letra maiúscula. Olha, quem diz isso, ó, Senhor, né? No caso aqui é Jeová Deus. Essa aqui está em harmonia com Joel 2,28, que Jeová derramaria, olha lá, seu espírito sobre toda a carne, e esses teriam o quê? A habilidade de profetizar. Perceba que é a mesma coisa lá dos dias de Moisés. Então essas são as ações do Espírito Santo. Espírito de Jeová. Aí nós temos um texto, esse texto aqui eu considero um dos textos mais chaves para provar que o Espírito Santo é o poder que emana de Deus. É Miqueias 3,8. Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Então a força que emana de Deus, né? O poder que emana de Deus deu poder para quem? Para Miqueias profetizar naqueles dias. Notaram? Olha lá. Ele estava cheio de poder do Espírito e cheio do que também? Ó, de juízo, de força. Perceba que o Espírito aqui está associado também com coisas, né? Olha lá. Para anunciar qual a transgressão, etc. Pois nós temos aqui, já estamos acabando, né? Zacarias 4:6. Jeová disse que só as coisas são executadas pelo seu Espírito, ou seja, por sua força, né? Aqui colocaram com maiúscula para dar pessoalidade, tá? Nem toda a Bíblia faz isso. E finalmente Zacarias 7:12, né? O último texto que a gente está considerando. Olha aqui, ó. Sim, fizeram seus corações com pedra e diamante para que não visse a lei, nem as palavras que o Senhor, que Jeová dos exércitos, não existe Senhor dos exércitos, existe Jeová dos exércitos, enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas, tá? Então, depois que você analisa todos esses textos, que conclusão que você chega? Que conclusão? Vamos pôr aqui tudo de novo. Vamos pôr tudo aqui de novo. Então, está aqui todos os textos. Você congela a imagem, leia na João Ferreira de Almeida, leia em qualquer outra tradução católica, tradução do Novo Mundo, onde você quiser. São 24 versículos. Aqui mais uma vez, né? E por último, esses aqui. Os últimos são esses aqui. Depois de você ler com atenção, com honestidade todos esses versículos, olha aqui, ó, que conclusão que você chega sobre o Espírito Santo de Deus? Você acha que ele é uma pessoa? Ou ele é o poder que emana de Deus, que no passado aqui, né, especificamente nesses casos aqui, capacitou as pessoas a profetizarem, elas foram empoderadas para realizar algumas coisas que Jeová desejava. Então fica fácil de você chegar à conclusão, né? Fácil você chegar à conclusão. Basta ler com honestidade a palavra de Deus, que você realmente passa a entender, né? Que o Espírito Santo é o poder que emana de Jeová, e não uma pessoa, como tentam defender muitas religiões, né? E por tabela, né? Criar aí a doutrina falsa da Trindade, ok? Espero que estejam gostando desses vídeos.
Aguarde os próximos que a gente vai fazer. Até lá, um forte abraço, fiquem todos com as bênçãos de Jeová.